Olá, estamos no módulo Orientação Jurídica do projeto Compartilhar Conhecimento. Hoje nós vamos conversar sobre o direito das organizações da sociedade civil. Vamos dar um panorama dessa legislação brasileira no Código Civil, na nossa Constituição Federal e no contexto mundial em que essa discussão está inserida. Bom, antes de começar a falar das organizações da sociedade civil, é importante que a gente conheça quem são essas organizações, qual o critério de enquadramento que a gente utiliza para delimitar esse universo, né? Então, existe uma pesquisa que é a FASFIL, que é uma pesquisa que trabalha com as fundações e entidades sem fins lucrativos, que é liderada e realizada pelo IBGE, que usa um critério internacional, utilizada por uma metodologia internacional, que estabelece 5 requisitos, 5 qualidades das organizações da sociedade civil. Então, essas entidades são privadas, ou seja, elas não fazem parte do aparelho estatal e elas nascem do desejo individual da sociedade, das pessoas realizarem esse agrupamento numa organização da sociedade civil. Elas são sem fins lucrativos. O que significa ser sem fins lucrativos? Que todo e qualquer resultado que essa organização venha a ter, ele vai ser reinvestido nas atividades ligadas aos objetivos sociais dessa instituição. Ou seja, a entidade da sociedade civil, ela pode ter lucro, até deve, porque a gente não deve estimular nenhuma organização a ser deficitária. Então, a instituição tem as suas receitas, as suas despesas, e esse lucro, esse superávit que ela pode realizar, vai ser reinvestido no desenvolvimento da sua missão, da sua finalidade social estabelecida no Estatuto. Essa organização deve ser institucionalizada. O que significa isso? Gerida de forma coletiva, como uma instituição. Nesse sentido, o 4º requisito é de que ela seja auto-administrada, ou seja, ela tem liberdade e independência para criar suas próprias regras e se administrar a partir dessas regras que ela mesma cria. E devem ser também voluntárias. O que significa voluntárias? Ela deve ter funcionários voluntários, não pode ter empregados remunerados? Não. O fato da organização ser voluntária está relacionado a que ela nasce da vontade, da autonomia da vontade das pessoas. Então, as organizações só existem porque aquelas pessoas, voluntariamente, por livre e espontânea vontade, resolveram se dedicar a essa atividade, uma vez que ela é privada e não nasce de nenhum outro desejo que não das próprias pessoas em se reunir e desenvolver essas atividades no meio de uma organização. A gente costuma também utilizar a expressão entidades do terceiro setor. Quem são essas entidades do terceiro setor? Por que terceiro setor, né? O conceito de terceiro setor, a ideia de terceiro setor, vem de uma ideia da economia, de que existe um primeiro setor, que é o Estado, um segundo setor, que é o mercado, e um terceiro setor, que seriam as organizações da sociedade civil. A gente utiliza esse conceito e até tem um quadro que vai passar aqui para vocês que explica de uma forma muito didática e simples, simplista até, essa diferença, a partir dos agentes e das finalidades. Primeiro setor são agentes públicos, desenvolvendo atividades para uma finalidade pública. Temos o Estado, a política pública, o poder público. Segundo setor, agentes privados agindo para uma finalidade privada. O lucro, o resultado a ser distribuído entre os sócios, que é o modelo clássico de empresa. Segundo setor, o mercado. O terceiro setor seria esse setor formado por agentes privados, os indivíduos, as próprias empresas, reunidos em prol de uma atividade com finalidade pública. É o terceiro setor, as organizações da sociedade civil. A gente deve falar aqui também que quando agentes públicos trabalham para uma finalidade privada,
a gente está diante do que alguns teóricos costumam classificar como o quarto setor, o setor invisível, que não aparece nas contabilidades, mas que gira na economia, que é o setor da corrupção. Então, superada essa ideia de um conceito das entidades do terceiro setor, entendendo quem são essas organizações, a legislação brasileira também dialoga com isso. A Lei do Imposto de Renda traz um conceito de entidade sem fins lucrativos, que vale a gente ler aqui para fixar e entender como a legislação conceitua isso. A Lei 9532 de 97, que é a Lei do Imposto de Renda, estabelece no artigo 12, considera-se entidade sem fins lucrativos aquela que não apresenta superávit em suas contas, ou, caso apresente em determinado exercício, destine o referido resultado integralmente à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais. Então, a gente estabelece aqui que a legislação prevê o superávit e a utilização desses recursos restrita ao desenvolvimento dos objetivos sociais da organização da sociedade civil. Então, esse é o conceito de entidades sem fins lucrativos. O Código Civil, no seu artigo 44, estabelece quais são as pessoas jurídicas de direito privado. A gente já viu que as organizações da sociedade civil são privadas, pessoas jurídicas de direito privado. Nesse sentido, elas vão estar estabelecidas entre um dos 6 tipos do Código Civil de pessoas jurídicas de direito privado: associações e fundações. Esses são os tipos estabelecidos pelo artigo 44 do Código Civil de pessoas jurídicas de direito privado que estão ligadas às organizações da sociedade civil. Quais são as demais? Organizações religiosas, partidos políticos, que evidentemente têm o seu papel na sociedade, mas não são consideradas organizações da sociedade civil. As empresas individuais, que foram inseridas por uma legislação mais recente de 2011, e também as empresas de uma forma geral, sejam SA, limitada, sociedade simples. Então, dentro do Código Civil, as organizações da sociedade civil vão sempre se constituir invariavelmente ou como associações ou como fundações, segundo o rol do artigo 44 e os conceitos que o próprio Código Civil traz dessa legislação. Aqui cabe pontuar também duas questões que costumam aparecer quando a gente fala sobre isso. A primeira é sobre as cooperativas. E as cooperativas não são organizações da sociedade civil? O papel das cooperativas de coletores, catadores, as cooperativas que atuam na produção de negócios sustentáveis, da economia solidária. Então, essas são entidades que têm um papel muito relevante a desenvolver na sociedade e que são equiparados em alguns momentos pela própria legislação a organizações da sociedade civil. E existe todo um movimento por parte dessas cooperativas para que essa equiparação ganhe uma dimensão ainda maior. Mas o Código Civil, ao tratar das cooperativas, estabelece que elas são equiparadas a sociedades simples, que é um tipo específico de sociedade. Então, diferenciando a figura da cooperativa da figura das associações e das fundações, que para o conceito do Código Civil vão ser assimilados como das organizações sem fins lucrativos. Bom, superado esse aspecto do direito civil e do Código Civil com relação às organizações da sociedade civil, cabe também avaliar como a Constituição trata essas entidades. E existe um princípio estabelecido no artigo 5º que vai tratar do direito da liberdade de associação. E esse é um direito previsto nos incisos 17 a 20 do artigo 5º, que trata da dimensão da liberdade de associação como uma liberdade individual, estabelecendo que todo indivíduo pode se associar para fins lícitos, vedada a associação para caráter paramilitar. Estabelece que a criação de associações e de cooperativas independem de autorização estatal, ou seja,
dois indivíduos livremente podem criar uma associação sem ter que pedir autorização para o Estado para que o façam. Estabelece também que é vedada a interferência estatal no funcionamento dessas associações, dessas organizações, e que elas só poderão ser compulsoriamente dissolvidas mediante decisão judicial irrecorrível, transitada em julgado. Essa é uma garantia muito importante de que não pode o poder público ou o legislativo ou qualquer outra instância de poder fechar uma associação. Só o Poder Judiciário, mediante o devido processo, instruído em decisão de última instância. Essa é uma garantia poderosa da nossa Constituição com relação a isso, que estabelece também que ninguém pode ser obrigado a se associar e nem a permanecer associado. Esse contexto do direito da liberdade de associação, ele compreende 3 dimensões distintas e muito poderosas. A primeira é uma dimensão da liberdade, da autonomia do indivíduo poder se associar livremente. Sim ou não, uma questão individual, um direito individual. A segunda dimensão diz respeito à dimensão da participação, que o direito da liberdade de associação, ele instrumentaliza a participação social, a cidadania, a partir da perspectiva de que a participação é um exercício do direito ao desenvolvimento e que o indivíduo que coletivamente toma decisões e está envolvido com organizações da sociedade civil, se associando a outros indivíduos, ele estabelece uma forma de praticar o hábito de agir por motivos públicos, não meramente egoísticos ou familiares. E essa é uma perspectiva de que a livre iniciativa, a inovação da sociedade tem um valor muito importante num Estado que seja ou que se proponha a ser democrático, plural e que respeite as diferenças e a inovação. E esse Estado tem um papel de ser coletor, depositário dessas boas iniciativas. Então, essa é uma característica muito importante de um Estado democrático, que a organização da sociedade civil não tenha só o viés de apoio na execução, na prestação de serviços de políticas públicas, mas que essas organizações são verdadeiras fontes de geração de tecnologias sociais e inovações sociais que o Estado democrático e com uma visão de futuro que incorpora nas suas práticas a participação social como um valor, capta essas iniciativas da sociedade e pode, quem sabe, sistematizá-las e reproduzi-las, inclusive como política pública, por que não? A Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU prevê a liberdade de associação como um direito humano universal. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos da OEA também prevê a liberdade de associação e estabelece, no seu artigo 16, uma série de garantias voltadas a isso. Não por acaso, a ONU criou recentemente uma relatoria especial que está incumbida de acompanhar a legislação das organizações da sociedade civil mundo afora. A criação dessa relatoria se deu a partir da visão e da percepção de que as normas e a legislação relativa às organizações da sociedade civil tem endurecido. Então, nós temos vivido no mundo tempos mais difíceis para as organizações da sociedade civil do que se vivia num passado recente. As normas e regulamentações recentes criaram barreiras mais complexas do que existia há pouco tempo atrás para as organizações da sociedade civil. E esses mecanismos internacionais estão monitorando essa legislação e têm interesse em conhecer essa realidade. Então, existe hoje todo um contexto internacional de uma preocupação, monitoramento da legislação relativa ao direito de liberdade de associação e às organizações da sociedade civil. A ABONG faz parte de uma rede de organizações da sociedade civil que tem essa preocupação e tem desenvolvido estudos e pesquisas que visam monitorar
e buscar influenciar no marco legal, no marco regulatório das organizações da sociedade civil em seus países, e inclusive prestar apoio de um país para o outro. Então, o Brasil dialogando com a Argentina, com o México, com a Nicarágua, em termos regionais da América Latina, para buscar superar e enfrentar esses desafios. Então, recentemente foi publicado um relatório numa pesquisa internacional da qual a ABONG fez parte, junto com outras 15 organizações nacionais de países da América Latina, que sistematizam e apresentam um retrato, algumas considerações sobre esse panorama internacional e tendências e propostas para que as organizações nacionais se articulem em vistas de uma melhora do marco legal das organizações da sociedade civil nos países e na região da América Latina. Nesse sentido, no caso específico do Brasil, o tema do marco regulatório das organizações da sociedade civil e desse programa que foi desenvolvido e gerenciado pela Secretaria-Geral da Presidência da República merece destaque. E a ABONG também destaca a participação das organizações que fazem parte da plataforma por um novo marco regulatório para as organizações da sociedade civil, que tem uma pauta e uma agenda pública proposta de melhoria e um norte para essa caminhada que busca um marco legal mais adequado e mais aperfeiçoado para essas organizações da sociedade civil no Brasil. A gente sabe que o Brasil é um país que tem uma liberdade muito grande com relação à expressão, à criação de novas organizações, mas a gente deixa muito a desejar ainda com relação à burocracia e todos os procedimentos que as organizações da sociedade civil devem e são obrigadas a cumprir para andarem na legalidade. Então, esse é um tema que merece toda a nossa atenção, em vistas de que nós lutamos para que essas organizações possam ter um marco jurídico mais adequado, mais simples, com menos custos institucionais, do peso da burocracia para o seu desenvolvimento, e que isso não represente uma diminuição dessa articulação social e da participação das organizações e das pessoas na cidadania do nosso país. Bom, esses eram os principais aspectos que a gente tinha preparado para conversar aqui hoje com vocês. Acho que conseguimos estabelecer um panorama geral relacionado ao Código Civil, a figura e conceituação de quem são as organizações da sociedade civil, as formas jurídicas que ela apresentam, como a nossa Constituição Federal reconhece e trabalha o direito da liberdade de associação e esse diálogo no panorama internacional. Para quem tem mais interesse sobre esse assunto e deseja aprofundar, temos links à disposição aqui na apresentação que vocês podem acessar e conhecer esses materiais. Também aqui no módulo Orientação Jurídica do programa Compartilhar Conhecimento, existem outras videoaulas e outros momentos que a gente vai trazer temas de igual relevância e interesse para que as organizações possam aperfeiçoar e melhorar as suas práticas e fortalecer a sua institucionalidade para que elas possam enfrentar os desafios aí mais fortes e mais seguras na sua maneira de se administrar. Então, espero que vocês tenham gostado, que o tema seja produtivo e a gente se vê numa próxima oportunidade. Obrigada, até logo.